tema ficou a minha escolha, eu gostaria de tratar de um assunto também que tem coerência, porque nós estamos completando 70 anos este ano do Pacto Áureo. É um outro assunto também que nós precisamos rememorá-lo bem, não como um fenômeno, um fato que aconteceu num determinado momento, porque foi uma ideia que surgiu naquele instante, os espíritas se reuniram e realizaram o Pacto Áureo. Mas eu gostaria de trazê-los a ideia para que nós possamos entender isso dentro da obra de Ismael. Porque nada acontece por acaso. O trabalho que nós realizamos, a doutrina, tem um objetivo, tem uma finalidade. Houve um desejo do Cristo e os espíritos responsáveis que trabalham na sua falange trabalham para servi-lo nesse desejo que ele expressou no último quartel do século XIV. No livro Brasil, Coração do Mundo, conta-nos Humberto de Campos que quando Jesus e a equipe espiritual saiu da Europa, porque ele identificou naquele momento de que nós fizemos, quando eu digo nós, a humanidade, e eu falo nós porque somos protagonistas da história, somos nós que participamos da história. Muitos desejam saber o passado, mas, se não sabem, dizem que foi personalidades conhecidas na história. Mas nós preferimos não nos relacionar ou dizermos que fomos personalidades, mas com a convicção de que nós protagonizamos a história nas condições próprias e necessárias à nossa evolução. E, de maneira individual ou coletiva, nós a construímos. E não construímos de forma boa. Nós construímos ausentes, separados, esquecidos da lei de Deus. Por isso nós plantamos sofrimento. Foi o que Jesus identificou naqueles momentos em que, sobre o céu da Europa, se reunia com estes espíritos responsáveis, dentre eles o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, de nome Elio. E quando chega nas Américas, que Jesus se dirige para a região onde se observava, porque foi um desejo dele, perguntando a Elio, onde se encontra as terras que se observa o símbolo da redenção. Ele estava se referindo ao Cruzeiro do Sul, que nós observamos quando o céu está límpido aqui no nosso país, como se ele estivesse abraçando-nos. Em determinada época do ano, o Cruzeiro do Sul, em torno de 9, 10 horas, ele fica bem assim, quando nós olhamos para o sul, ele fica mais ou menos nessa posição, né? Bem distinto, é como se estivesse abraçando essas terras. Em outras épocas, ele fica mais no horizonte, mas também se apresenta nesta posição um pouco mais tarde, à noite. Então, Jesus solicita que se deslocasse para estas terras. Quando chega próximo, ou nos locais onde seria o Brasil, Jesus roga ao Pai, né, para que pudesse transplantar a árvore do seu evangelho para aquelas terras. É por isso que o Brasil, logo no início, foi denominado Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz. Não foi por acaso, porque o acaso não existe. A partir de então, ele delega a esse espírito responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, dizendo assim: reencarnarás para poder fazer com que os mares bravios fossem desbravados, que até então os homens não tinham saído ali do Mediterrâneo, da costa, bem próximo ao Oceano Atlântico. Tinham receios de adentrar aos mares porque as concepções e as ideias não era de que a Terra é como sempre foi e que hoje, com os olhos de fora, nós observamos que ela é um bólido, é uma esfera, se assim podemos comparar, que se desloca no espaço infinito com velocidades próprias, como os demais
mas todos em harmonia, numa sintonia que forma isto, uma grande música celeste, como diz os espíritos mais evoluídos, que esta mecânica celeste ela é tão harmônica, tão perfeita, que traz uma sintonia, que eles percebem esta sinfonia, esta música celeste. E então, imaginava-se que a Terra era plana, e ela não era plana, sempre foi como é, porque a verdade ela sempre existiu, existe e existirá. Nós é que vamos, à proporção que a nossa evolução vai galgando a nossa consciência, amplitude, o conhecimento mais cósmico, nós vamos nos aproximando dela, até no dia que ela fica tão clara para nós, que nós observamos que ela sempre foi assim, mas nós é que fomos nos aperfeiçoando até encontrá-la. Porque alguns já tinham dito que ela não era assim, que ela não era plana, como se pensava, mas as instituições, os poderes da época impediam de que esta verdade fosse conhecida de forma e democratizada para que os conceitos trouxessem uma evolução à ciência. E é naquele momento que ele designa esse espírito para reencarnar. E é assim que é no ano de 1394, reencarna em Portugal aquele que nós conhecemos como Dom Henrique de Sagres, um espírito de uma responsabilidade, trabalhando junto com Cristo, chamavam-no de místico, porque ele sempre, na intimidade, ele tinha um momento onde ele orava, onde ele sintonizava com o alto, sabendo, naturalmente, na sua intimidade, das responsabilidades e do compromisso assumido. À época, ele conseguiu juntar os engenheiros da época, fazer uma escola chamada Escola de Sagres, e que não é uma escola como nos dias de hoje, porque não tinha recursos, como nós temos hoje, de auxílio à instrução, porque quando nós imaginamos uma escola, pensamos com a referência que nós temos nos dias de hoje. Quem visita o Algarve, o local onde foi a Escola de Sagres, apenas encontra lá construções que foram feitas a posteriori e, da época, uma grande rosa dos ventos, onde dá a direção no chão, marcada, e ele conseguiu juntar esses engenheiros que construíram instrumentos para que navegassem através das estrelas e pudessem adentrar os mares. Assim, Portugal começou a realizar as suas viagens, até quando, em 1500, nós sabemos da viagem de Cabral. Então, Ismael, à época, trabalhava com a falange de Jesus, mas ainda não tinha sido identificado. Quando Cabral faz a sua viagem, e os historiadores contam que houve a calmaria e as naus ficavam ao sabor das ondas, porque não havia vento, e eles navegavam justamente com o auxílio dos ventos, eram noites que ele tinha de sonos e sonhos um pouco turbulentos. Esta época, Dom Henrique de Sagres já havia desencarnado, e no plano espiritual continuava ajudando Cristo nesse trabalho. Bastou simplesmente a Cabral, porque 8 anos antes, Colombo já tinha chegado à América do Norte. E eles já tinham não só o compromisso assumido no alto, como sabiam e tinham a quase certeza de que haviam terras neste além, que eles um dia chegariam lá. E Cabral, naqueles dias ali, ele apenas pensa que poderia chegar a essas terras. Foi o suficiente para que Dom Henrique de Sagres pudesse, no plano espiritual, conectar-se com ele. Um simples pensamento, uma ideia sua, uma vontade expressa pelo pensamento, e, a partir daí, ele utilizou-se dos recursos mediúnicos de Cabral, e essa vontade foi ajustada para que pudesse chegar a essas terras. E assim foram dias nos mares, até de intranquilidade, mas Elio
envolvendo todos aqueles navegantes da época, deu-lhes uma esperança, uma necessidade de encontrar algo novo, até que começaram a verificar os sinais de terras próximas pelas próprias ondas do mar. Para aqueles que navegam, eles sabem quando está chegando próximo aos continentes, as ondas têm características diferentes, as próprias espumas, etc. E começaram a observar os primeiros gorjeios de pássaro e delinear no horizonte os picos das nossas terras, hoje Brasil, no sul da Bahia. Chegam, ali se encontram os silvícolas, abrem as suas portas para os estrangeiros, língua diferente, indumentária diferente, algo que para eles deveria ser, se pudéssemos comparar como hoje, um transatlântico, porque as navegações que eles faziam eram com canoas muito singelas, de tronco de árvores, e chega uma nau com um pano grande, com uma pintura diferente, cruz. E as pessoas, quando chegavam próximos a eles, falando uma língua diferente, com roupas, eles quase seminus, era praticamente para se considerar adversários ou lutar, porque não sabiam quem, mas, ao contrário, eles acolheram com toda a simplicidade, com todo o carinho, com toda a fraternidade. E, a partir daí, fizeram a primeira missa. Conta os historiadores que o português Diogo dançou uma música típica com eles. Mas, no plano espiritual, havia também um momento de júbilo, porque ali se encontravam os espíritos responsáveis, trabalhando para que aquela vontade do Cristo fosse materializada, junto com o próprio Elio, é que, reunidos naquele momento, eles sentem a presença do Cristo. Mas o tempo é o senhor da razão. Aquelas querelas passaram, o tempo passou. E é que sim que no ano de 1949, observe que é uma construção. As coisas vão amadurecendo. A ideia no ar da coordenação de um trabalho, do movimento espírita se organizar, ela estava entre os espíritas. E havia um congresso pan-americano no Rio de Janeiro, aonde muitos espíritas para ali foram participar, porque era um congresso espiritualista. A FEB não estava presente. E aqueles espíritas que ali estavam disseram, mas nós precisamos fazer alguma coisa para a união, para nos fortalecer, para unidos nós podemos prosseguir, o movimento cresce, essa ideia ficou. E aquele grupo que ali estava resolveram escrever alguns pontos para que pudessem, com base nesses pontos, prosseguir unidos. E é assim que procuram, então, a direção da Federação Espírita Brasileira, marca uma reunião, e para lá se dirigem. Explicam qual era a sua intenção, o seu desejo, só que o então presidente Vantuil de Freitas, como é a espiritualidade, no dia anterior tinha feito uma resolução, com base em toda essa história, essa documentação toda, com a vinda do livro Brasil, Coração do Mundo, com as bases da organização espírita no Brasil. E alguns dizem que ele tirou do bolso essa resolução. Imagino que não foi assim, talvez seja uma forma de falar, mas ele fez essa resolução do dia anterior. E aquele grupo reunido, ele então demonstra o que é que ele tinha escrito na resolução. Todos, boquiabertos, verificaram que aquela resolução atendia a tudo que eles tinham pedido e ainda algo mais que eles não tinham colocado. Foi assim que aquela ata de 18 artigos, e o primeiro artigo é que os espíritas leiam, estudem e pratiquem o conteúdo da obra Brasil, Coração do Mundo, e nos demais artigos vem replicando aquelas ideias do respeito à individualidade das instituições, a sua liberdade patrimonial, financeira, de administração, mas unificados na doutrina espírita. É assim que aquele documento, que era uma ata, se transformou na inspiração que Lins de Vasconcelos, foi o intermediário, chamou de Pacto Áureo. E, a partir daí, uma aceitação simples, rápida,
porque era um momento de amadurecimento, aonde essa construção de há 60 anos, porque começou em 1889, só em 1949, olha como é o tempo do alto, paciente. Nós é que somos apressados e, às vezes, rebeldes, não sabemos fazer. E aí esse documento foi colocado, e, naquele momento, sentiu-se a necessidade de se criar um conselho federativo nacional, que abrigou na própria instituição, que era a FEB, que acolheu ele no seu organograma de forma definitiva, o Conselho Federativo Nacional. E esses pioneiros resolveram, então, jubilosos, alegres, sair pelo Brasil, o que eles chamaram de caravana, para poder sair pelo Nordeste, pelo Norte. Fizeram uma viagem de meses, que culminou chegando em Pedro Leopoldo, no final do ano, no mês de novembro, depois da viagem exitosa e da recepção que teve em todos os estados, da propaganda que fizeram, daquele momento áureo que foi o pacto realizado. E, a partir daí, nós estamos completando 70 anos deste pacto. E perguntamos, pertencemos à fraternidade? Esse sentimento está desenvolvido em nós? A união, ela existe de forma solidificada? Por isto que o livro, mais uma vez, ele passa a ser um instrumento. Da mesma forma que foi o livro dos Espíritos, e um presente de um amigo dado para o outro, sem proselitismo, sem fazer com que as coisas fossem impostas. Mas era um filósofo que conhecia muitas filosofias, e aquela filosofia nova ele não conhecia. Mas, ao dar, ele recebeu de forma... porque era católico. Mas, nas primeiras leituras, o seu coração foi tocado pela missão e responsabilidade e o compromisso que tinha assumido no plano espiritual. E nós, igual ao doutor Bezerra de Menezes, temos recebido os livros. A pergunta que o Gabriel fez aqui ao longo do dia: como vocês chegaram à doutrina espírita? E cada um disse: livro tal, outro livro tal, outro livro tal. Talvez alguém falou, mas através do livro é que pôde compreender, porque eu posso convidar o outro até explicar, e ele se interessa, vai ler o livro, e o livro toca. E, a partir daí, nós passamos a desvendar em nós o compromisso que nós assumimos antes do nascimento. E todos nós somos compromissados com Jesus em divulgá-lo, vivo, não crucificado, como fomos induzidos ao longo dos séculos. Somos compromissados em divulgar a sua mensagem, não para os outros, mas começando por nós mesmos, para que essa mensagem primeiro germine em nós, depois ela frutifique no lar, que é o laboratório onde nós nos educamos, para que mais tarde ela floresça na sociedade onde nós vivemos. Mas nós só podemos fazer isso se começar o trabalho em nós. A doutrina espírita não veio para nós melhorarmos os outros, ela veio para a autoiluminação. Foi por isso que Jesus, lá, quando encontrou os primeiros que ele convocou para formar o seu colégio apostolar, o primeiro convite foi fidelidade a Deus, as leis divinas para sermos felizes, porque são essas leis que nos fazem felizes quando somos fiéis a elas e obedientes. Depois que eles entenderam, aí ele convocou agora o reino de Deus e solicitou que eles construísse o reino de Deus dentro de si, que não está fora. Mas é necessário, para construir o reino de Deus, eu ter fidelidade às suas leis. Porque sem fidelidade, sem conhecê-las, eu não construo o reino de Deus. E ele vem de volta fazendo o mesmo convite para nós. Fidelidade às leis divinas, porque a pergunta 614 do Livro dos Espíritos nos diz isso. As leis naturais, a lei natural, a lei divina, sim, é a lei de Deus, única, verdadeira, para nos fazer felizes, para fazer os homens felizes. Indica o que fazer e o que não fazer.
Nós só somos infelizes, os homens só são infelizes porque dela se afastaram. Depois vem dizer, olha, além de se afastar, abandonaram e esqueceram. Quando na pergunta 621A, depois de dizer que essas leis estão em nossa consciência, os Espíritos dizem isso, que nós nos afastamos dela e abandonamos. Então estamos sendo convocados para a união, desenvolver em nós o sentimento de fraternidade. Estamos sendo convocados à fidelidade às leis do Pai para sermos felizes. Estamos sendo convocados para testemunhar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Este é o desafio nosso. E é por isto que passamos o dia falando da obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, dela decorrente as demais, e as outras, que eu não gosto de chamar de complementar, porque quando falamos de complementar, está dizendo que está complementando algo que faltava. E a doutrina espírita não precisa de complemento, ela veio pronta. São obras que a linguagem mais apropriada que eu verifico subsidiam, decodificam, e que têm concordância com esses ensinamentos basilares, para que nós possamos, conhecendo a doutrina, vivenciando a doutrina, escolhermos aquelas que têm essa concordância com a doutrina espírita. Então, que nós possamos fazer as reflexões apropriadas ao longo do dia que aqui tivemos convidados, que possamos regressar aos nossos lares com essas reflexões, para que elas façam parte de nossas vidas e nós sejamos aqueles que nas nossas vidas, nas nossas casas espíritas, no nosso dia a dia, sejamos páginas vivas do exemplo da doutrina espírita, que é a mesma coisa que Paulo falou, páginas vivas do Evangelho de Jesus. Porque se nós formos páginas vivas da doutrina espírita, estamos sendo páginas vivas do Evangelho de Jesus, porque é o outro Consolador que nós estamos vivenciando. Que a vivência seja o nosso ideal, que a vivência seja a nossa disciplina. Por isso, que o Evangelho deve ser o nosso roteiro, para que as nossas consciências fiquem tranquilas, que a ausência do mal seja a nossa estratégia e a fortaleza da prece seja a nossa segurança. Que Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Muito obrigado.